Stellantis é o resultado da fusão entre a FCA e a PSA e um dos maiores grupos automotivos do mundo. Fernão Silveira, que era diretor de comunicação da FCA para o Brasil e a América Latina, agora encara um novo desafio em sua carreira, porque assumiu o cargo de diretor global de estratégia de comunicação, planejamento e monitoramento de performance. E ele está aqui comigo para contar as novidades. Tudo bom, Fernão? Tudo bem, Eli. Obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço. Sempre um prazer imenso falar contigo e com o pessoal que te segue também. Fernão, com a fusão, a Stellantis se tornou a quarta maior montadora do mundo. Me conta sobre esse processo que uniu duas grandes potências do mundo automotivo. A Stellantis, ela nasceu em janeiro da fusão de dois grupos consolidados, de dois grupos históricos, de dois grupos muito importantes na indústria automotiva mundial, que são a FCA, Fiat Chrysler Automóveis, como você mencionou, da onde eu entrei neste grupo, e também da PSA, conhecida por marcas também históricas, icônicas, como Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Então, a consolidação, a fusão destes dois grupos, e são dois grupos que se juntaram em posições de força, ambos em posições hegemônicas, em posições favoráveis, para realmente criar um novo líder mundial na mobilidade moderna, na mobilidade sustentável, criar a quarta maior indústria automotiva do mundo, como você colocou, e é um conglomerado de marcas muito fortes, muito importantes na nossa indústria. O brilhante Sergio Marchionne, que foi que liderou a fusão ali entre Fiat e Chrysler lá atrás, ele gostava de falar que a FCA era uma casa de marcas, por conta da união desses dois grupos, do grupo Fiat com a Chrysler. E agora, o nosso COO para a América Latina, o Antônio Filosa, que você conhece bem, ele gosta de brincar que a Stellantis não é mais uma casa de marcas, agora é um condomínio de marcas, porque só de marcas automotivas nós estamos falando em 14 marcas. Isso sem contar as marcas de mobilidade como Free2Move, como Leasys, e como o caso de Flu aqui no Brasil. Então a gente está falando só de marcas automotivas, 14 marcas, e marcas icônicas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Dodge, e por aí, Ram, e por aí vai. São 14 marcas vencedoras. Qual é a visão da companhia para o futuro da mobilidade? Essa é uma pergunta super importante, super pertinente, em primeiro lugar, o nosso CEO, Carlos Tavares, ele tem ressaltado bastante nas conversas que ele tem tido com a imprensa, com analistas, que, primeiro, somos todos apaixonados pelas marcas que a gente tem, É um privilégio a gente poder trabalhar numa companhia como Stellantis, com 14 marcas apaixonantes, eu já citei várias aqui, vou citar outras, Opel, DS, Alfa Romeo, Maserati, que são realmente marcas que são muito apaixonantes, marcas muito envolventes, com uma linda história, mas são marcas e nós como grupo industrial, Stellantis como grupo industrial, jamais deixamos de focar na mobilidade moderna, nas exigências e nas novas demandas que tanto os consumidores quanto as legislações em diversos países estão trazendo. E claro que isso passa pela eletrificação dos portfólios, passa por grandes investimentos e muitas mudanças, muitas melhorias, muitos progressos na conectividade dos carros, na experiência que as pessoas têm dentro do cockpit, seja o motorista, sejam os passageiros. Então, e a Stellantis é um grupo que já nasce, como a gente conversou, e até pela posição de força dos dois grupos que formaram o Stellantis, já nasce numa posição muito privilegiada, numa posição muito forte para atender a todas essas demandas dos consumidores, a todas essas demandas da mobilidade moderna, que passa por todos esses pontos que eu te falei, seja do ponto de software, seja do ponto de trens de força, eletrificação dos portfólios, conectividade, oferta de serviços. Então, realmente, a gente tem aí um portfólio e capacidades muito ampliadas, muito privilegiadas para atender todas essas demandas. Agora é um desafio enorme para a comunicação, E eu até comentei que você mudou de cargo, Você era da FCA, agora assumiu uma posição global, é diretor de comunicação estratégica, planejamento e monitoramento de performance. Quais são os seus desafios daqui para frente? Legal, Eli. São desafios muito interessantes, Como você colocou bem, eu antes tive a honra, o privilégio de, por 2 anos e meio, liderar a comunicação da FCA para a América Latina. Ajudei também, tive o privilégio de ajudar nesses primeiros momentos da fusão a estabelecer a Stellantis na América Latina, particularmente, liderando a comunicação para a América Latina, e agora assumo essa posição global
em que agora, né, lógico, eu tinha uma posição regional, então eu cuidava de muitas coisas, imprensa, eventos, tudo com o âmbito regional de América Latina, e agora essa responsabilidade de ter, em primeiro lugar, um olhar global, então a gente até estava conversando um pouco sobre isso, né, as minhas manhãs, especialmente pela diferença de tempo, né, de fuso horário que a gente tem com a Europa, por exemplo, hoje as minhas manhãs, elas são praticamente dominadas por reuniões com a Europa, com os colegas na França, na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, e a parte da tarde mais com os colegas da América do Norte, da América Latina também, mas é uma dinâmica em que eu realmente tenho que ter um olhar muito mais amplo sobre tudo o que acontece no mundo, e a minha posição particularmente, é uma posição que ela é dedicada a dar um suporte muito grande aos outros pilares dentro da comunicação corporativa da Stellantis. Só para dar uma explicação rápida, o nosso VP global de comunicação corporativa, o Bertrand Blaise, um excelente profissional, um cara super gabaritado, francês, né, que lidera a nossa comunicação para o mundo, está baseado em Paris. O Bertrand, ele desenhou a comunicação corporativa de Stellantis baseada em 4 pilares fundamentais. A comunicação corporativa global, do qual eu faço parte, as regiões, como é o caso de América Latina, e aqui nós estamos falando de 6 regiões do mundo, América do Norte, América Latina, Europa estendida, que a gente chama, porque inclui Rússia, inclui os países da ex-União Soviética, África e Oriente Médio, Ásia, Pacífico e China. Então essas são as 6 regiões. Comunicação corporativa global, regiões, marcas, e aí entram as 14 marcas, mais as automotivas, mais as marcas de mobilidade, mais os bancos, tanto FCA, os ex-bancos PSA, FCA, e as funções. E aí também existem algumas funções como compras, engenharia, design, que tem os seus comunicadores globais também. Então, a comunicação bastante matricial de Stellantis, ela está baseada nesses 4 pilares. E a minha posição em particular trabalha muito forte para apoiar todos esses pilares da comunicação. A comunicação corporativa ganhou uma outra notoriedade dentro do grupo. Neste processo de fusão, um momento tão importante para a empresa, qual é o papel da comunicação? Essa é uma pergunta super importante e para nós comunicadores eu acho que a resposta ela é muito recompensadora, porque acompanhando esse processo por dentro, e não só dentro de Stellantis, não só o que era em FCA, o que eu podia assistir, né, de fora com PSA, mas eu vejo isso conversando e interagindo com colegas de várias outras companhias, de várias outras indústrias, como a comunicação corporativa ganhou muito corpo, ganhou muita força, ganhou muito peso, especialmente com esse advento do trabalho remoto, com esse advento também da pandemia, né? Infelizmente ninguém queria ter passado por isso, acho que ninguém aqui, né, gostou ou quer viver isso, mas é um fato, né? Especialmente ao longo do ano de 2020, acho que nós, comunicadores, ganhamos um papel fundamental, não apenas, né, como conselheiros dos nossos CEOs, dos nossos COOs, dos executivos sêniores, né, tendo um assento à mesa, né, estando à mesa nas decisões importantes, definindo, como foi o caso da FCA, por exemplo, alguns programas de apoio, de auxílio às comunidades onde a gente está inserido, e a FCA, no caso, fez muito para apoiar as comunidades desde o começo, tem feito muito, desde o começo da pandemia. Agora, como Stellantis, a PSA também fez um trabalho fantástico ao longo do mundo, e muitas dessas iniciativas encabeçadas pela comunicação corporativa, né? Então, o planejamento, a execução, o aconselhamento e ter um assento à mesa, né? Estar junto com CEOs, com CFOs, com esse time de executivos sêniores. E em Stellantis é assim. O Bertrand Blaise, que eu já citei o nome dele aqui, né? Que é o meu novo líder direto, né, dentro da comunicação, ele é um dos membros do Comitê Executivo Global de Stellantis, né? Então, a comunicação corporativa, que também, no caso de Stellantis, soma a responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, tem um assento à mesa no Conselho Estratégico e tem uma voz muito ativa, né? Muito legal ver como o Bertrand tem uma voz forte, uma voz muito respeitada, muito ouvida, muito considerada, inclusive, claro, pelo nosso CEO, Carlos Tavares, que também valoriza muito o trabalho da comunicação corporativa, e é muito legal ver isso acontecendo, como eu disse. Dentro de Stellantis e FCA eu posso falar com muita propriedade, porque vi muito disso, mas também vejo isso acontecendo muito ali em outras empresas, em outras indústrias, com muitos colegas reportando algo bem parecido com isso. Sua visão para o futuro? Sem a bola de cristal ou com a bola de cristal?
Pode ser sem a bola de cristal mesmo. Sem a bola de cristal, era né? daqui para frente. Até porque a bola de cristal tá em falta, né, Eli? Tá difícil prever alguma coisa, né? Tá difícil, né? Tem, mas acabou, né? Bom, Eli, eu acho que pensando, né, primeiro no aspecto da comunicação, vamos falar primeiro da nossa área, né, da nossa seara, eu acho que, infelizmente, a pandemia ainda não acabou, então existem mais papéis, existem mais funções, existem mais contribuições, muitas outras contribuições estratégicas que nós, como comunicadores, podemos e devemos e vamos continuar a ter, né, seja no aconselhamento, na estratégia, no planejamento, na execução de uma série de ações que são fundamentais, não apenas na comunicação com os nossos stakeholders, né, com os nossos públicos de interesse, mas também na execução e como a gente lida, né, com as nossas comunidades, com o nosso entorno, com clientes e pontos de contato muito importantes. Então, do ponto de vista da comunicação, né, eu acho que consolidar muitas dessas mudanças, muitas desses novos atributos que chegaram com o advento de uma dinâmica de trabalho, de uma dinâmica de negócios tão diferente como essa que veio, né, à esteira da pandemia, e expandir, né, crescer ainda mais. Eu acho que mostrou, né, tudo isso, de novo, não querendo exaltar o que aconteceu com a pandemia, pelo amor de Deus, mas eu acho que essa situação adversa mostrou realmente que os comunicadores, os departamentos de comunicação e as estruturas de comunicação, primeiro, têm uma função estratégica fundamental, né, dentro das companhias, podem contribuir com muitas coisas, né, não apenas na comunicação, entre aspas, tradicional, mas também em estruturar como as companhias se comportam, dialogam, interagem, contribuem com as comunidades, com os públicos de interesse, e esperar que todos sejamos vacinados o mais rapidamente possível, que essa situação, né, melhore para todos, né, não só no Brasil, não só na América Latina, no mundo como um todo, que a gente, né, se Deus quiser, se veja livre dessa pandemia o mais rapidamente possível, para que a gente possa retomar uma vida, entre aspas, normal, né? Mas a gente sabe que o tal do novo normal é um chavão aqui, né? Já está super batida essa história do novo normal, mas certamente tem algumas coisas que vão ser incorporadas, como a questão do trabalho remoto, a questão da conectividade, isso que você mesmo descreveu, né, Eli? A gente tendo a possibilidade de, né, no meu caso, eu falei dessa questão da comunicação global, é um time, só esse pilar da comunicação global é um time de oito heads que reportam diretamente ao Bertrand Blasi. Eu, por exemplo, sou o único head que está fora ou da França ou dos Estados Unidos. Né? Todos os outros 7, são 3 nos Estados Unidos, 4 na França e eu no Brasil. E sou parte dessa estrutura, e o meu time hoje, né, estou trabalhando para expandir esse time, mas hoje o meu time está baseado na França, eu no Brasil, então eu acho que essa nova dinâmica de globalidade, por assim dizer, né, de um trabalho efetivamente conectado, isso chegou para ficar. Fernão, muito obrigada pela entrevista. Parabéns por toda a sua trajetória. Sucesso sempre para você. Obrigado, Eli. Sempre, como eu falei, sempre um grande prazer conversar contigo. Essa simpatia, essa competência fantástica que você tem, que você é. Sempre um prazer conversar contigo, e obrigado ao pessoal que nos acompanha aí. Eu sei que você tem muitos fãs, muita gente que te acompanha aí pela qualidade do seu trabalho e pela qualidade dos conteúdos. E tamo junto. Também, sempre que quiser, sempre que eu puder contribuir, pode contar comigo.